Oi, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre fake news no podcast de hoje. Meu nome é Maria Carolina, a gente está com o Arthur, com o João e com o David. Fala, pessoal. E aí, galera? Salve, O salve, Arthur fala família. alguma coisa. Enfim, como claramente podemos perceber, nós somos todos novos nessa arte do podcast, mas vamos embora. Vou começar logo falando do que é o fake news. Aqui no Brasil, pra gente, esse termo fake news ele é muito recente não, né? Muito pungente, né? O tempo inteiro a gente está ouvindo falar de fake news no jornal, nas conversas. E desde 2018, principalmente, já que essa é uma prática bem comum do nosso presidente, né? A gente teve essa cascata de desinformação por meio das redes sociais que fizeram uma grande diferença na eleição de 2018, né, gente? Uhum. Estão ligados. E trazendo um fenômeno impressionante das pessoas acreditando nas coisas mais absurdas da face da Terra, como o terraplanismo. E já alguns anos depois, agora, né, 2020, a gente teve a pandemia de coronavírus e com ela veio mais uma enxurrada de fake news pelo Poder Executivo brasileiro. Mesmo que no começo houvesse muita confusão em relação à doença, né, a gente não sabia muito bem o que estava enfrentando, o governo fez questão de fazer mais confusão ainda. Como a gente sabe que ele falou que a vacina transformava as pessoas em jacaré, ou que recentemente ele falou que a vacina transmitia o vírus do HIV, tanto que ele foi até banido das redes sociais. Sim. E nesse contexto a gente pode relacionar as fake news até com o negacionismo, né, como os meninos vão falar mais pra frente. Sim. Já que as pessoas começam a negar as verdades comprovadas cientificamente, ou os acontecimentos que são provados que aconteceram, como o Holocausto. E sem o menor embasamento de dados, apenas as vozes das próprias cabeças, ou o discurso que eles ouviram em algum lugar. Isso leva a gente a pensar no que são essas fake news, né? De onde elas surgiram, por que esse é um fenômeno meio novo, que foi muito impulsionado pela internet, mas na real isso já acontecia há muito tempo. Pra gente ele é novo só porque ele tem uma difusão muito maior hoje na internet. Se a gente for falar de passado, a gente tem a ascensão do Stalin ao poder, que quando o Lenin morreu, ele fez questão de sumir com o Trotsky, que era o maior adversário dele, de todas as fotos, de todas as coisas, como se ele fosse o único líder possível, né? Sim. E até a questão do Holocausto, que as pessoas criam as maiores mentiras possíveis relacionadas a tudo isso. Sim, tem até uns vídeos muito legais no YouTube que eles mostram um pouco dessas fábricas de manipulação de imagem do Stalin e tal, e que era uma coisa, tipo assim, era literalmente um processo fabril, né? A galera ficava lá editando o panfleto o tempo todo. Inventou o Photoshop. E é legal. O ódio do Stalin, né? Em relação a fake news, é legal, porque no meio da pandemia também saiu um filme do Borat, né? Que foi o segundo filme dele, que justamente ele tira uma chacota muito grande da galera que é negacionista, da galera que difama fake news. E o interessante é como que, se você colocar isso no contexto de deboche, isso fica tão evidente do tão ridículo que é, né? Então, fica aí a recomendação aí, ó, do Borat, o segundo filme do Borat. Sim, mas aí, uma coisa que a gente até pensa, né, Arthur, que a gente que é, tipo assim, alfegão médio, né, quais que são as figuras, né, mais ou menos dessas pessoas? Geralmente são políticos, né, e a gente pega esse caso mesmo dos Estados Unidos, o próprio Trump utilizava das redes sociais, né, para fazer esse tipo, disseminar essas fake news. Aí um cara, né, que é o alfegão médio, que tem que trabalhar, tem que fazer um monte de coisa, ele vê numa autoridade pública, né, tem que ser uma figura respeitável, né, disseminando esse tipo de mentira, né, dá legalidade para ele acreditar nesse tipo de coisa, né, que aí que entra o papel, tem que entrar o papel também das autoridades. Tá? Sim, é exatamente isso. Eu até estava pensando aqui enquanto você estava falando, que a fake news e o negacionismo, elas ao longo da história, elas têm meio que uma relação meio que paradoxal, né? Por que eu estou falando isso? Mas porque o conceito de negacionismo, por exemplo, ele que surge no contexto ali pós-Segunda Guerra, que busca negar a existência do Holocausto, por exemplo, ou mesmo descaracterizar a narrativa da guerra, que seria o genocídio dos judeus pelos nazistas, nós vemos que nessa guerra de narrativas ali se forma o negacionismo, que vai estabelecer, através da criação de uma ou de várias narrativas diferentes, que se apoiam em grande parte nas fake news. E aí que esses dois conceitos eles se encontram ao longo da história e formam uma relação quase que inseparável, de forma que nós podemos perceber as fake news como um instrumento usado pelos negacionistas
ao mesmo tempo em que elas têm um papel extremamente relevante para a própria criação das ideias negacionistas. Afinal, uma ideia ela só é uma ideia, né, até que alguém resolva pôr ela em prática. E, geralmente, a principal prática do negacionismo é a divulgação de fake news, como ocorreu nesse pós-guerra e como ocorre hoje, em tempos de pandemia, terraplanismo e tudo que a gente vê por aí, né? É interessante como isso é debatido, na verdade, também muitas séries, muitos filmes, né? Essa questão da narrativa, ela ser até mais importante do que a verdade em si. As pessoas não se importam muito com os fatos. Eu estava assistindo uma série da Hulu, na verdade assistindo Star Trek, chama The Great, que é a Catarina da Rússia, a primeira governante mulher da Rússia. E rolou um boato lá de que ela, tipo, transava com cavalo, e as pessoas acreditavam nisso piamente. Meu Deus. Que ela transava com cavalo simplesmente porque criaram um boato porque ela estava liderando. E aí fizeram essa difamação e virou um problemaço. A gente tem essa discussão o tempo inteiro, né? E tipo assim, eu tava pesquisando esses dias, e justamente essa questão das pessoas serem guiadas muito pela emoção nesse sentido, é algo que o próprio Hitler falava. Que ele falava que durante a propaganda e a elaboração de uma propaganda, a finalidade ela era despertar a atenção irracional das pessoas e não o racional. Então, por exemplo, quando eles, por meio dos veículos de comunicação, por meio do cinema, dos panfletos, etc., eles diziam que os judeus eles eram raças subhumanas e que eles se infiltraram na sociedade ariana, como se eles não tivessem na Áustria ou ali na região da Alemanha há muitos anos, como se eles fossem intrusos. Isso começa a fervilhar na cabeça dos alemães. Isso mostra como que as pessoas ali, em busca de algum anseio, elas acabam se recorrendo a acreditar nessas coisas. Então, quando você tem um governo aí, tipo, por exemplo, na Alemanha ali nos anos 30, que ele tem o monopólio das imagens, da propaganda, do discurso, ele acaba enaltecendo esses regimes, essas formas de governo, sem que haja algum tipo de contraponto. Então, não que nesse contexto a gente consiga definir claramente as fake news que a gente vê hoje, mas naquela época a gente poderia associar isso também à criminalização dos judeus, e até mesmo um pouco antes ali naquela região, né? Porque no próprio século XIX tinha uma galera ali que já falava que os judeus eles eram vampiros sugadores da sociedade alemã, tanto no sentido econômico quanto social. Então, você vê que, mesmo que não tenha o mesmo significado, ao longo do tempo, tanto o negacionismo quanto as fake news, elas andaram pá a pá. Então, é interessante isso, porque o antissemitismo ele surge disso, ele se alimenta disso, e aí a gente vê que, hoje em dia, isso também se manifesta de outras formas, e até mesmo na Alemanha mais contemporânea, por exemplo, ou até mesmo nos Estados Unidos, que você tem movimentos neonazistas, e assim por diante, difundindo fake news atuais também, né? Então é a galera que pega as fake news que já aconteciam ali na década de 40 e trabalham com isso hoje em dia também. Eu estava lendo recentemente, você falou esse negócio de organizações neonazistas, parece que o Brasil é o segundo país com maior quantidade de organizações neonazistas do mundo, que é bem curioso, né? Tem uma estudiosa, eu não me lembro o nome dela, que ela estuda muito o fenômeno neonazista aqui no Brasil, e a partir de 2018 houve muita crescente de procura na internet sobre movimentos, enquanto as pesquisas, né, que uma coisa é um pesquisador procurar sobre o nazismo, né, enquanto as pesquisas se mantiveram normais, entendeu? E o consumo de produtos nazistas aumentaram desde 2018. Uma prova disso a gente pode puxar na história o atentado contra o Porta dos Fundos, né? Sim. Que foi o movimento neointegralista assumiu a responsabilidade daquele atentado. Sim. E, tipo, isso é interessante porque você vê que eles têm elementos discursivos, assim, entre aspas, antigos, né? Mas que eles ainda conseguem incrementar isso com novas fake news, novos negacionismos, e que parece que essa ânsia pelo discurso e pelo monopólio assim, do discurso, a galera, tipo assim, fala qualquer coisa e para todo mundo, né? E acaba que tem algumas pessoas que acabam concordando com isso.
Mas me faz pensar sobre a distância também da academia com os discursos da vida real, sabe? Sim. E que acaba que essa população despolitizada, ela é muito importante nas eleições, óbvio, né? Na democracia, e ela acaba que fica distante da realidade, sabe? Tipo assim, qualquer pessoa que vai falar qualquer coisa numa narrativa que interessa essa pessoa vai ganhar ali, não tem jeito. É esse o motivo que o Bolsonaro tem tantos eleitores no Brasil, né? O pobre está abandonado no Brasil. Está abandonado. Tanto da esquerda quanto da direita, ninguém consegue dialogar com ele. Mas eu acho que a direita ainda dialoga de uma forma que é mais acessível. Sim. Mesmo até que talvez seja de uma forma burra, né? Tipo, com inverdade. Até porque, tipo assim, é interessante porque alguns agentes sociais, eles continuam tendo muita força sobre a população, né? Tipo a igreja, os grupos sociais. E se tem uma articulação de grupos do governo também, com essa galera que sempre tem, né? Então, acaba que o que consegue se aproximar melhor acaba puxando um maior eleitorado, uma quantidade de votos, assim por diante. Sim, e você falando da Alemanha do passado, João, esse ano foi ano de eleição, né, na Alemanha, ainda está acontecendo, né, que lá o sistema deles lá é um pouquinho mais complexo que o nosso, né, mas as fake news tiveram um papel lá, tipo assim, muito forte. A Angela Merkel vai estar saindo agora, né, após 16 anos à frente como ministro, e a candidata dela, né, a Annalena, ela simplesmente entrou mais tarde, né, na concorrência para disputar, e quando ela entrou, apoiada pela Angela Merkel, ela estava em primeiro lugar. A partir do momento que ela entra em primeiro lugar nas pesquisas, começou a ter muita fake news sobre ela, né, das mais variadas. E a pesquisa, foi feita uma pesquisa por uma empresa que se chama Avaz, né, uma ONG. Ela analisou que 79% das notícias falsas estava relacionada a ela, né? Enquanto 29% estava relacionado ao candidato conservador, né? E o Old Scholz, perdoem a pronúncia, que foi o que ganhou dos democratas, né? Uma espécie de centro-esquerda, ele não teve nenhuma, né? Pela pesquisa, não foi encontrada nenhuma. Então a gente vê como que essas fake news, né? Elas entram ali, elas podem definir uma eleição, como foi apresentado no início do podcast aqui eu duvido muito que o Bolsonaro teria a força que ele tinha, era um candidato forte, mas duvido que teria a força que ele tinha, se não fosse as fake news, né? E aí, também como foi apresentado no início, entra a questão que na pesquisa mostrou que a maior parte da disseminação dela é feita pelas redes sociais, onde não há nenhum tipo de controle, né? E mesmo se houvesse controle, aí a gente pega aqui, no caso, o papel da mídia tradicional também, né? Que lá também, aqui no Brasil, a gente pode pegar a Jovem Pan. Sim, né? sim. O tanto de fake news, de negacionista, que ela chama e dá voz para essas pessoas. Nossa, é surreal assistir. E sobre um contexto de liberdade de expressão. Então, aí a gente tem uma outra discussão. Que liberdade é essa de expressão, né? Igual citando aqui aquele Constantino, né? Ele se diz um liberal, né? Defensor dos autores liberais, Hayek e Mises, mas pelo que eu já li deles, todos eles falam que não existe liberdade sem responsabilidade, né? Que é coisa que não existe no debate público. Nossa, isso gera até outro podcast, hein, gente? De tanto que isso é importante na discussão de agora. Isso é verdade. Verdade. Então, acho que é isso, né? Um papinho rápido sobre fake news.